Jesus fez uma parábola sobre as 10 virgens, né? E sobre ele falou que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Né? São ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. As loucas não levaram, mas a prudente levaram. Você tem que estar o tempo inteiro em comunhão com os céus, né? Se o Espírito Santo de Deus tem que estar o tempo inteiro fazendo morada no seu coração. E essas loucas não se preocupou com isso, elas se dispersaram. Elas simplesmente foram para o encontro do esposo por ir. Mas elas não se prepararam, elas não estavam preparadas. Elas não se consagraram, não ficaram em comunhão, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, eu já estou no versículo 6 aqui, né? Mas à meia-noite ouvindo-se um clamor, aí veio o esposo e saiu-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas aí olha o que as prudentes disse. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e compre para vós. Ou seja, o reino de Deus é individual, a salvação é individual. Você tem que fazer a sua parte. Não esperar que alguém venha fazer a sua parte por você. Né? O reino de Deus é assim. Então essas 5 virgens loucas saíram para comprar o azeite. Mas quando elas voltaram, o esposo já tinha chegado. O esposo não é noivo, veja bem, hein? Essa palavra de Jesus já está falando sobre o esposo, já não está falando sobre a noiva, que a igreja é a noiva. Quando você faz o batismo, você já passa a ser esposa, porque você já fez uma aliança com Cristo. Já foi colocado no seu dedo a aliança. E tanto o homem quanto a mulher casada, quando sai, tem que ter essa aliança, né? Você tem que estar em constante comunhão um com o outro, né? Não pode se dispersar, né? Então a mesma coisa é Jesus. Você não pode dispersar de Jesus, se dispersam, e nessas 5 loucas foram. Então Jesus está falando aqui, ó. Aí quando elas voltaram, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, porque Jesus, quando entrou, ele fechou a porta. O reino, depois que vai ser que nem na época de Noé, depois que Noé fez a arca, eu creio que muitos tentaram bater lá quando eles viram que o carro estava subindo, bater, e Noé não abriu. Foi fechada, foi lacrada e não era para abrir mais. A mesma coisa está falando aqui nessa parábola. Foi fechada a porta e elas queriam entrar e Jesus, o esposo aqui no caso, não abriu. A mesma coisa é o reino de Deus. O dia que Jesus vem buscar a sua igreja, não pensa que os que na hora ali vão querer. Não, porque já está certinho. Eles já fizeram a vontade de Deus, ele já fez tudo o que era para ser feito. Eu imagino o quanto Noé deve ter clamado para aquele povo lá: olha, vem, e eles não ouviram. Assim, a mesma coisa Jesus. Jesus está o tempo inteiro batendo na porta e você não abre para ele entrar. Então, aí elas chegaram atrasadas e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando eu falo de previsível e imprevisível, é isso. As 5 virgens prudentes, elas eram previsíveis, elas ficaram ali o tempo inteiro com as suas lâmpadas cheias, do azeite do Espírito de Deus ali, ó, cheia, esperando o esposo. As outras não, as outras levaram assim de qualquer jeito, né? E elas não foram previsíveis, porque Jesus é imprevisível, que nem está escrito aqui no versículo 13.
Vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui é mais uma parte que eu falo sobre ser imprevisível e ser previsível. Jesus, ele sempre será imprevisível para nós. Por isso que nós também não podemos nos desesperar e entregar, achar que não tem salvação para aquilo que nós estamos passando, para que não tem cura, para que não tem um mover de Deus na nossa vida. A gente nunca pode pensar isso. A gente sempre tem que estar, que nem vou até falar, que nem muitos falam, sempre tem que estar no óleo, né? A lâmpada sempre tem que ter azeite, tem que ter óleo. Então você sempre tem que estar no óleo, estar no azeite do Espírito, para aguardar a chegada do esposo. E essas loucas não esperaram, saíram, tiveram que sair para comprar porque elas não tinham o azeite. E as outras falaram, não vou dar do meu. A sua consagração, a sua comunhão com Deus é sua, somente sua. Nem da sua esposa, nem do seu esposo, nem dos seus filhos. É você e Deus que tem que fazer essa busca. Às vezes você vai até se tornar um lobo solitário nessa busca constante por Deus. Não é? Então tem que ser assim, nós não podemos. Eu fiz uma comparação assim no tempo que eu trabalhava, e às vezes eu ia trabalhar, minha esposa ficava em casa, minha filha era pequenininha, eu não via a hora de chegar em casa para ver minha filha e minha esposa. E ela, creio que ela não via a hora de eu chegar também. E às vezes que o trem quebrava, calhava da lotação quebrar, eu sempre chegava um pouco mais tarde, eu ficava com o maior desejo de ver elas. E elas também ficavam com desejo, porque eu via no semblante delas quando eu chegava. Assim você tem que ser diante de Deus. Ela estava em casa me esperando. E eu vindo. Então assim, Jesus ele está vindo. Ah, mas ele nunca, eu já vi até alguém falando assim, Jesus tá vindo, mas ele nunca não saiu do lugar onde ele estava. Ele está vindo espiritualmente falando, né? Ele está vindo, né, para o seu povo. Você não sabe a hora que ele vai chegar. Você não sabe a distância que é entre você e ele. Que distância está? Você está próximo dele? Você está próxima dele? Você não sabe? Então você tem que estar em constante comunhão com Deus e com os céus, né? Lembre que Jesus falou para Pedro, Pedro, que tu ligares na terra, aqui embaixo, será ligado lá no céu. Mas o que tu desligares aqui na terra, será desligado no céu. Essas 5 virgens loucas se desligaram do céu. Se desligou na terra e se desligou no céu também. Mas se ela tivesse ligado aqui na terra com o céu, estaria havendo essa passagem, essa corrente espiritual, né? Mas elas não fizeram. Então a gente tem que estar sempre em comunhão, porque Jesus é imprevisível. E quando ele vier, vê que ele falou no versículo 12 e 13, ele não vai abrir a porta no último momento, entendeu?